Eu tenho muita alegria em compartilhar a palavra com você nessa manhã, como faço todos os domingos. E ao meditar na palavra, eu penso que há uma riqueza tão grande, sou eu quem mais aprende, sou eu quem mais cresce. Mas ao mesmo tempo eu sei que o Espírito de Deus tem um plano e um propósito muito especial para a sua vida. E que aquilo que você vai ouvir, você pode entender. Eu espero que o Espírito Santo deixe isso claro no seu coração. É para você mesmo. Não é para mais alguém, é para você. É para você. E eu, ao meditar no tema sobre o sentido da vida nessa semana, eu me lembrei que há alguns anos, pouquinho tempo, 1992, eu era aluno aqui do seminário do ISBEL, e o saudoso pastor e professor Hubert Clevenger Jr., ele nos deu uma tarefa. Ele disse que nós deveríamos entrevistar pessoas do dia a dia, nas ruas, e perguntar a elas qual era o sentido da vida. E eu me lembro que eu fui até o calçadão e comecei a entrevistar as pessoas. Eu entrevistei mais de 20 pessoas naquele dia, que era o objetivo do trabalho. Mas eu nunca me esqueci de uma mulher. Foi a única que eu nunca esqueci. Porque quando eu perguntei a ela qual é o sentido da vida, ela parou um pouquinho, ficou pensando. Aí com muita sinceridade ela olhou para mim e falou: sentido? Eu não sei qual é o sentido da vida. Eu venho trabalhar todos os dias. Quando eu vou para casa agora, e era um final de tarde, ela estava indo embora, ela disse: eu vou chegar em casa, vou preparar comida para as crianças, eu vou lavar roupa, eu vou limpar a casa. Depois, se der um tempo, eu vou sentar um pouquinho no sofá para assistir uma novela. Aí eu vou dormir. Amanhã eu vou acordar às 6 da manhã. Eu vou preparar o café, vou preparar as crianças para a creche. E vai começar tudo de novo. Sentido da vida, não sei qual é. Nunca esqueci. Porque a sinceridade dela foi muito, muito especial, mas porque eu entendi naquele dia que ela refletia a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas. Talvez a gente não esteja parando para pensar sobre isso. Porque um dos mecanismos humanos para nós não nos defrontarmos com aquilo que às vezes não está certo na nossa vida, um dos mecanismos humanos para a gente não fazer uma autoavaliação, uma reflexão, é realmente a fuga, o escapismo. Na realidade, até mencionei um pouco sobre isso no domingo passado. Mas ela estava sendo muito sincera. Ela aproveitou aquela pergunta para olhar um pouquinho, em alguns minutos ali, olhar um pouquinho para dentro de si e dizer assim: eu não tenho sentido para a vida. Eu não tenho sentido para a vida. Tem me interessado muito esse tema, e eu me lembrei também do o neuropsiquiatra Viktor Frankl. Você já deve ter ouvido falar dele, é o fundador da logoterapia, a terceira escola de psicoterapia de Viena, né? Alguns consideram Freud, depois Adler, e aí o Viktor Frankl. E o fundador da logoterapia. A logoterapia é interessante porque ela trabalha que a necessidade mais profunda do ser humano é ter sentido na vida. E isso faz com que a vontade de sentido seja a maior força motivadora dentro do ser humano. E ele afirmava, eu peguei um livro que ele escreveu na década de 70, ele morreu em 1997, ele afirmava que a sociedade estava em um processo crescente de adoecimento espiritual e em um estado de neurotização. E ele colocava alguns sintomas muito claros na sociedade da época, 40 anos atrás, 45 anos atrás, ele falando sobre isso, que ele chama de seguinte, ele diz: primeiro, a depressão; segundo, a agressão; terceiro, a adição, as pessoas dependentes de drogas; e por quarto, mais adiante nos seus escritos, ele coloca a inflação da sexualidade. Ou seja, ele diz que esses sintomas são básicos dentro da neurose coletiva que nós vivemos, da falta de sentido na vida. Ou nós vamos cair na depressão, e você sabe que nós estamos num caso endêmico de depressão na nossa sociedade. Na época, em 74, ele já estava escrevendo sobre isso. Ou nós vamos cair na agressão. Nós vamos para um outro lado. Nós vamos nos tornar pessoas agressivas, iradas, E eu estava conversando um pouquinho com a minha esposa essa semana, porque eu tinha pensado um pouquinho sobre isso, antes de ler o que ele escreveu, e pensado assim: interessante, né? Interessante que os traficantes, os bandidos, a galera, eles não entram em depressão. Eu não vi nenhum caso. Conheço vários psicólogos, ninguém atendendo um bandido, um cara agressivo, em depressão. Porque é um outro sintoma. Como nós estamos sem sentido na vida, como nós somos uma sociedade sem sentido, sem propósito, sem significado, nós estamos adoecendo com a depressão, nós estamos indo para o outro lado, a agressão.
Nós externamos a nossa falta de sentido agredindo as pessoas. E claro que a agressividade sempre fez parte da humanidade, mas nós estamos vivendo dias em que isso é muito claro, que isso é mais explícito talvez em qualquer outra geração. Terceira coisa que ele cita é a adição, a dependência de drogas, sejam elas quais forem. Ou seja, porque não estamos sabendo lidar com a falta de sentido dentro de nós nos estamos nos tornando viciados. Seja num baseado, cocaína, na heroína, no êxtase, ou nos medicamentos, nos psicotrópicos, nos antidepressivos. Estamos nos tornando viciados para lidar com a falta de sentido que habita o nosso coração. E por último, ele fala da inflação da sexualidade. Ele usa a inflação porque ele fala que a inflação ela sempre anda de braço dado com a desvalorização. Onde há inflação, está sendo desvalorizado algo. E quando ele fala da inflação da sexualidade, é que a sexualidade tem se perdido o valor. Hoje em dia, a sexualidade se desvaloriza na mesma medida em que ela vai se desumanizando, usando as palavras dele. Ou seja, sexo deixou de ser uma expressão da nossa humanidade para se tornar simplesmente algo animal. Sexo sem amor é para animais, é para cachorro, é para cavalo, não é para gente, não é para ser humano. E isso que nós vemos adoecendo e destruindo a nossa sociedade é algo terrível. Tudo que é supervalorizado, ele de fato, na verdade, ele perde o seu valor. Tudo aquilo que é buscado com tanto ímpeto, com tanta gana pelo ser humano, ele se torna algo inalcançável. Ele se torna como o pote de ouro lá no final do arco-íris. Quando você coloca algo como propósito e sentido da sua vida, esse propósito e sentido da sua vida se torna maior do que você, e ele acaba escravizando você. Nós estamos numa sociedade que valoriza, que trabalha, que cita, que menciona, tão sexualizada, mas que se realiza muito pouco na vida sexual. Eu gosto de uma frase de Viktor Frankl, porque ele diz assim: se você quer trazer mais prazer sexual para a sua vida, ame mais o seu cônjuge, ame mais. É o amor que faz com que haja mais prazer sexual, e não uma busca incansável atrás do prazer, porque nós também somos uma geração hedonista. Talvez você já tenha entendido que nós, seres humanos, temos algo dentro de nós que anseia por sentido. Diferente de qualquer outro animal, o homem não tem instintos que lhe dizem o que fazer. Um cachorro sabe o que ele é um cachorro. Um cachorro sabe o que ele tem que fazer. Um cavalo, ou qualquer outro animal que nós poderíamos mencionar, eles sabem quem eles são. A identidade está definida. Eles sabem qual é o sentido da vida deles, porque eles vivem pelos instintos. Mas nós não temos esse instinto necessariamente. E ao contrário de outras gerações passadas, nós também não temos uma tradição forte que diz a nós o que nós devemos fazer. E assim muitas vezes, especialmente na nossa sociedade, na nossa geração, nós estamos perecendo por não saber o que queremos. O Victor ele diz assim: cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Quando você não tem uma razão pela qual viver, você vai atirar para todo lado. Ou você vai cair nesses que ele chama de sintomas, mas também que são expressões da nossa falta de sentido, que eu já mencionei aqui. E isso é muito ruim. É por isso que hoje nós vemos coisas absurdas, irmãos e amigos. Nós vemos gente casando com animal, nós vemos gente casando com árvore, né? Porque a pessoa, ela não entende mais quem ela é, que ela é ser humano, né? Perdeu sua identidade. Nós vemos pais aqui consagrando seus filhos, mas quase todas as semanas você vê notícias de pais que dizem assim: não, eu vou deixar meus filhos crescerem, aí eles vão escolher o que eles vão ser. Mas eu já tenho um cromossomo que define quem eles são. Se são homens ou mulheres. Não, eu vou deixar eles crescerem. Ou seja, já não bastava que nós hoje não temos papéis definidos de casal, de marido, de esposa, já não basta que nós perdemos as tradições familiares que traziam certa segurança e nos ajudavam a criar nossa identidade desde cedo, já não basta isso, até a nossa sexualidade ou nosso gênero tem se perdido. E isso tem criado uma geração adoecida, e nós vamos sentir o impacto disso ainda mais à frente, mais adoecida, mais sem sentido, mais sem propósito. Um sintoma é realmente os sintomas que nós mencionamos aqui, que são relatados por Viktor Frankl e tantos outros estudiosos da alma humana. Eles revelam a nossa geração.
Eu fico pensando, puxa vida, esse cara viu isso aqui 45 anos atrás. A década de 70, você que tem a minha idade, viveu a década de 70, de 80. Hoje, tudo isso que ele mencionou aqui está muito mais ampliado, maximizado. Isso aqui agora se transformou no nosso grande drama. Nós realmente somos uma geração adoecida, uma sociedade adoecida. E aí eu fico impactado quando eu vou para a Bíblia. Eu quero trazer você alguns exemplos de um personagem muito especial da Bíblia. Como, quando nós encontramos o sentido para a vida, naquele que deve ser realmente o sentido e o propósito da nossa vida, que isso tem um impacto transformador na nossa história, nosso coração, em quem somos e no que fazemos. E eu queria convidar você a vir um pouquinho para a história do apóstolo Pedro. Você já deve ter ouvido falar de Pedro. Pedro, ele viveu estágios onde ele realmente encontra o sentido para a sua vida. E eu queria falar do primeiro deles, que é o convite. O convite. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz que Pedro presencia uma pesca maravilhosa que Jesus opera. Na verdade, Jesus já estava em foco, já estava de olho em Pedro. E Pedro provavelmente não estava ouvindo Jesus. Então Jesus chega numa manhã como essa, ensolarada. Pedro havia trabalhado a noite toda, não havia pescado nada. Jesus, como queria comunicar com Pedro, pediu para ele, que já estava aguardando o seu barco, colocasse seu barco na água. Porque assim Jesus ia usar o recurso da brisa do mar para ampliar a sua voz e falar com o povo que estava reunido na praia, porque Jesus é muito inteligente. Mas também, Pedro não ia poder ir embora. Pedro ia ter que ouvir o que Jesus tinha para falar, porque ele estava usando o seu barco. E quando Jesus fala para Pedro voltar a pescar, e eles experimentam uma pesca maravilhosa, Pedro se prostra aos pés de Jesus depois da pesca e diz assim: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou pecador. Eu não sou digno de estar diante de alguém como você. E aí Jesus, os versos 9 a 11, o relato bíblico diz o seguinte: pois Pedro, ele aqui é Pedro, e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Simão era um empresário da pesca. Ele tinha um barco, ou talvez mais, alguns barcos ali. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aí o que mais me surpreende nessa história não é tanto um milagre, não são tantas palavras de Jesus, mas o que esses homens fazem. Esses homens, a Bíblia diz aqui, que arrastam seus barcos para a praia, deixam tudo e seguem Jesus. Seguem Jesus. Jesus diz para Pedro: você não precisa ter medo de ser você, eu sei quem você é. Você não precisa ter medo de ser pecador, porque eu sei que você é um pecador. Você não precisa ter medo de se aproximar de mim, porque eu vim para os pecadores, como Jesus diz em outro texto. Jesus diz assim: não tenha medo, porque agora em diante você vai encontrar a sua grande missão de vida. Porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Você pescou peixes a vida toda, agora você vai pescar homens. Claro que Pedro não entendia o que Jesus estava dizendo aqui. Mas Pedro, impactado pela presença de Jesus, pela palavra de Jesus e pelo milagre que Jesus operara, Pedro e seus amigos mais próximos ali, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, arrastam os barcos e tomam a decisão de seguir Jesus. Agora pensa comigo aqui, isso não é uma decisão pequena. Pedro não pensou assim: puxa, mas hoje a gente pegou tanto peixe, eu acho que eu vou para o mercado vender esses peixes aqui, fazer o meu dinheirinho, depois eu vou seguir Jesus. Ou ele falou assim: não, olha, eu acho que pelo menos eu vou vender os barcos. Eu vou vender os barcos, vou fazer um cachinho, um pé de meia, porque seguir Jesus aí eu não sei, né? Jesus já disse que não tem onde reclinar a cabeça, que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas não tem onde reclinar a cabeça. Eu não sei não, acho que eu não vou seguir esse cara assim não. Vou fazer um pezinho de meia, fazer uma previdência privada, né? Talvez aplicar aí no tesouro, e quem sabe, né? Porque vai que lá na frente o negócio não dá muito certo eu seguir esse nazareno, né? O impacto aqui é que esses caras têm a coragem de prontamente deixar o que eles estão fazendo. Deixar o que eles estão fazendo. No Evangelho de Mateus diz que Tiago e João conversam com seu pai e deixam seu pai lá.
O seu pai, o barco, a rede, os peixes, eles deixam tudo para seguir Jesus. E aí eu fico pensando, por que esses caras tomam uma decisão assim? Eu acho, irmãos, que pelo poder de Jesus, pelo grande amor de Jesus, pela ação do Espírito que ilumina o coração, eles entenderam. Nós encontramos aquele que realmente dá sentido e propósito para a nossa vida. Nós poderíamos passar a vida inteira pescando, tudo indica que Pedro era casado, porque ele tinha uma sogra, né? Alguns acreditam que ele tinha filhos, pelo menos um filho, ele tinha amigos, ele tinha uma empresa. A Bíblia não fala se ele era bem sucedido nessa empresa ou não, mas ele tinha o seu ganha-pão, ele estava trabalhando, ele estava ralando, ele tinha encontrado o que fazer na vida, mas ele não tinha encontrado o sentido para aquilo que ele fazia. E Jesus pega a sua profissão e diz, espera aí, você vai ser mais do que isso, você vai ser pescador de homens. E Jesus o convida a seguir a Ele. Jesus o convida para uma aventura de fé, para um relacionamento, a se tornarem discípulos, e discípulo é aquele que segue o mestre, a aprender com Jesus, a caminhar com Ele. E a Bíblia relata que isso aconteceu por cerca de 3 anos. Eles comeram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles dormiram com Jesus, eles tiveram muitas experiências com Jesus, viram milagres. Eles se iraram, eles se decepcionaram com Jesus quando Ele foi crucificado, eles viveram todo tipo de sentimentos e experiências humanas, e eles seguiram Jesus. Eu fico pensando, irmãos, amigos, você que está aqui nessa manhã, quantos de nós temos a nossa vida, temos a nossa profissão, nossa estrutura familiar, como Pedro tinha, e muitas vezes, em tudo que nós estamos fazendo, nós ainda não nos damos conta que existe um propósito, um sentido maior para a nossa vida, além de tudo isso. Não que essas coisas sejam erradas. Jesus não tirou Pedro da pescaria porque isso era errado, nem tirou Tiago e João do relacionamento mais próximo com seu pai porque isso era errado, não. Mas na verdade essas coisas não são o sentido para a vida. Eu não posso devotar o sentido da minha vida à família, a mim mesmo, às pessoas que eu amo, ainda que isso seja muito importante. O sentido da vida tem que estar fora de nós. O sentido da vida se encontra fora de nós, fora desse mundo, ele se encontra além de nós. Porque é só esse além de nós, que é Deus que nos criou, que transcende este mundo, que é maior que este mundo, é que pode realmente ser o sentido da nossa vida, para que todas as outras demais coisas também tenham sentido. Se você colocar o sentido da sua vida no trabalho, ele vai te escravizar, você vai ficar um workaholic, você vai ficar um cara que vive para o trabalho e você vai ver que as outras áreas da sua vida vão ser desequilibradas. Se você colocar o prazer ou o sexo como sentido da tua vida, você vai ficar escravo disso e cada vez menos você vai ter prazer. Se você colocar o dinheiro como sentido da sua vida, você vai se tornar ganancioso, você vai vender seus valores, você vai ficar avarento. E tem muita gente riquíssima que é avarenta, que é miserável, que vive em vidas miseráveis, porque aquilo que você entrega o seu coração nesse mundo se torna o seu ídolo, se torna o seu Deus e te escraviza. A única pessoa que pode se tornar realmente sentido e propósito da sua vida, e que não vai te escravizar, pelo contrário, vai te libertar, e que vai possibilitar que, se Ele estiver no centro da sua vida, as outras áreas também tenham equilíbrio, é Jesus Cristo. E é por isso que esses caras são capazes de deixar o que eles estão fazendo, porque eles entendem que eles encontraram o Messias, o Santo de Deus, o Filho de Deus, o Messias prometido. Eles não compreendem todas as coisas, é um processo que vai realmente ser, que está sendo iniciado aqui de discipulado, mas eles já entendem, Ele é o Cristo. Por isso Pedro diz assim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno. Eu vejo que chega um segundo momento, que é a compreensão realmente de quem Jesus é. E aí nós vamos seguindo o texto do Evangelho, e nós chegamos no capítulo 6 do Evangelho de João. No capítulo 6, Jesus está com outros discípulos, com uma multidão seguindo, e Jesus começa a explicar que Ele era o pão vivo que desceu do céu, que Ele era maior do que Moisés, que Ele era o Filho de Deus. E a galera tinha experimentado o milagre de multiplicação de pães e peixes. Eles estavam impressionados. Eles queriam mais pão e mais peixe, é claro. Eles queriam fazer de Jesus rei, no capítulo 6 do Evangelho de João. E a Bíblia diz que Jesus se retirou para um lugar solitário, sozinho, abandonou a galera, saiu de lá. Por quê? Porque eles não estavam entendendo quem era Jesus.
Eles queriam um Messias social, que ia dar pão e peixe. Eles queriam um Messias político, queria realmente libertá-los da opressão do Império Romano. Eles não tinham entendido. O propósito, a motivação deles de estarem com Jesus era egoísta, era para realizar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. É muito interessante que as pessoas queriam o que Jesus não podia dar. Ele não veio para dar isso às pessoas. E o que ele lhes oferecia, eles não queriam receber. E isso fica muito claro no capítulo 6 do Evangelho de João. E aí tem um final desse capítulo, é muito enigmático, porque Jesus então dá a sua palavra clara de quem ele é, e eles ficam ofendidos porque Jesus é maior que Moisés, porque Jesus está dizendo sobre Deus, não era só porque o discurso de Jesus era complicado ou difícil de entender. E aí olha o que acontece a partir do verso 66 do Evangelho de João, capítulo 6, diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Uma expressão messiânica. Jesus dá o seu discurso, procura fazer com que as pessoas compreendam quem ele era. Mas as pessoas com seus motivos egoístas, com suas tradições religiosas, não estavam conseguindo compreender. E elas abandonam Jesus. E Jesus vira para os seus 12 discípulos e diz, galera, vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora também? Porque Jesus, ele não se preocupa com uma multidão, ele se preocupa com cada história, com cada coração, e que as pessoas compreendam realmente quem ele é e por que podem segui-lo. Jesus não está preocupado necessariamente em ser popular. Jesus está preocupado em ser o Senhor e Salvador do nosso coração. Jesus, ele não está preocupado em manipular pessoas ou vender uma propaganda enganosa. Jesus, ele quer que as pessoas vivam na verdade, exatamente porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não está preocupado a multidão ter ido embora. Ele não ficou necessariamente entristecido com isso. Ele sabe o que está acontecendo ali, do processo de ignorância espiritual, de rebeldia espiritual, de orgulho espiritual. Mas ele vira para os 12 e diz assim, galera, a gente tem andado junto. Vocês querem também? E Pedro, que era o cara intrépido, o cara impulsivo, o porta-voz do grupo de discípulos, ele responde aqui, e por favor preste atenção no que Pedro responde, ele responde aqui o que todos nós que estamos aqui nessa manhã deveríamos responder. Pedro, as palavras de Pedro aqui são consideradas a miniatura daquilo que realmente representa discipulado, a declaração primária da confissão cristã. Porque Pedro diz assim, mas Senhor, para quem que a gente vai? Para quem que a gente vai? Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem que a gente vai? Não tem outro. É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, eu já pesquei, eu já casei, já tive filho, tive até sogra, né? E já vivi tantas experiências. Jesus, eu já tentei em tantos lugares. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou se você é o Santo de Deus? Para onde que eu vou se tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Pedro aqui expressa o que os discípulos haviam compreendido, eles chegaram ao ponto, eles tiveram um convite para seguir Jesus, eles entendiam ali que Jesus era o Messias, mas agora de fato Pedro está declarando uma compreensão espiritual, sobrenatural, que só Deus poderia ter revelado a ele, como em outros momentos Pedro vai ter essa expressão de acertar, em alguns momentos ele vai errar, mas aqui ele mostra que no processo de discipulado, a Bíblia não diz quanto tempo depois do convite que ele havia aceito lá, na beira do mar da Galileia, mas depois de um tempo de discipulado, talvez meses, talvez um ano, ele já tem uma compreensão clara para dizer assim, não volta atrás. Eu não tenho para onde ir. Eu sei que Jesus é o Messias, Ele é o Santo de Deus. As palavras dele são vida, são eterna. Jesus mesmo disse isso no verso 63, as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito, são vida. A palavra de Jesus é isso. Eu não tenho para onde voltar, eu não tenho por que voltar, porque eu encontrei quem de fato traz sentido para a minha vida. A palavra de Pedro aqui é muito clara, quem iremos? Por que ir a alguém? Por que procurar outra pessoa? Por que procurar mais alguém? Por que eu não tenho outra pessoa para servir? A quem mais eu poderia seguir?
Nenhum outro. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus, eu não posso ser salvo por mais ninguém, eu não posso nem mesmo salvar a mim, só tu podes, porque só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens aquilo que gera a eternidade no meu coração. O que Pedro diz aqui é o mínimo irreduzível do verdadeiro discipulado cristão. E eu queria dizer para você que está nessa manhã aqui, que pela graça de Deus, o amor de Deus, todos nós, no meio das nossas angústias, dos nossos dilemas, dos nossos problemas, do anseio que foi plantado por Deus dentro do nosso coração, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, que no meio de tudo isso, a gente chega ao ponto de dizer a mesma coisa para Jesus do que Pedro disse. Quero dizer para você que está aqui nessa manhã, se você tem qualquer alternativa concebível para Cristo, escute isso que eu vou dizer, você não é um cristão. Se você tem qualquer alternativa concebível para Cristo, você não é um cristão. Se você pode trocar Jesus por qualquer outra coisa na sua vida, você ainda não é um cristão. Se você pode substituir Jesus por qualquer outra coisa ou pessoa na sua vida, você ainda não é cristão. Cristão é aquele que entende que Jesus é Deus, que Ele tem palavras de vida eterna, que Ele preenche o vazio do nosso coração, que Ele realmente vem solucionar o dilema existencial da nossa alma, que Ele vem preencher realmente o nosso interior, trazendo significado e propósito de vida, e que por isso eu não preciso ir para mais nenhum outro lado, nem mais nenhuma outra pessoa, ou ter nenhuma outra experiência diferente dessa, porque eu já encontrei o caminho, a verdade e a vida. Eu já encontrei aquele que sacia a minha alma, eu já encontrei aquele que preenche o meu coração, eu já encontrei aquele que faz com que as outras áreas da minha vida tenham significado. Quando Cristo é o Senhor da minha vida, o sentido da minha vida, sim, meu casamento vai ter significado, meus filhos, minha família, meu trabalho, o relacionamento com as pessoas, isso não vai ser perdido. Quando Jesus é o centro da minha história, o centro do meu coração, sim, as outras áreas estarão no lugar certo. Mas se Jesus não for o centro da minha vida, qualquer outra coisa pode dominar o meu coração. E aí minha vida vai estar em desequilíbrio, em risco. E o pior, eu vou deixar de viver de verdade. Eu vou deixar de viver a vida eterna que Deus coloca no nosso coração, quando nós chegamos a esse ponto de compreensão, de entrega, de renúncia, de consagração. Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há ninguém como o Senhor. Pedro diz assim: não há para onde a gente correr. Será que você está aqui nessa manhã e você já tem tanta convicção de quem é Jesus, você já o conheceu dessa forma, que você chegou a esse ponto e entende, não tem para onde eu correr, porque não tem ninguém melhor do que Jesus para dirigir a minha vida, não tem ninguém melhor do que Jesus para cuidar de mim, não tem ninguém melhor do que Jesus para realmente estabelecer a minha vida, fundamentar a minha vida naquilo que vale a pena, naquilo que transcende esse mundo, porque é eterno. Não tem ninguém digno como Jesus, de ser amado, de ser adorado, de ser honrado, de ser servido. Não tem ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Se eu e você temos qualquer alternativa, é porque nós não entendemos quem é Cristo. Ou nós ainda não chegamos ao ponto de render a Ele completamente o nosso coração. E aí o que me impressiona é que nesse processo da Bíblia, nós vamos vendo um Pedro amadurecendo, mas que jamais voltou atrás. Nós vamos ver um Pedro que comete erros, um Pedro que nega Jesus, um Pedro que quando Jesus começa a falar do caminho da cruz, ele diz: não, de nenhuma forma o senhor vai tomar esse caminho, o senhor não vai morrer. E Jesus diz para Pedro assim: arreda-te, Satanás, adversário. Poxa, Pedro faz uma declaração tão gloriosa aqui, depois vai dizer que vai afirmar para Jesus não morrer, não tomar o caminho da cruz, e leva o nome de Satanás. Pedro está num processo de amizade e de discipulado, mas uma coisa aqui, desde o convite lá na beira do mar da Galileia, jamais Pedro voltou atrás. Ele chorou amargamente, ter negado Jesus com toda a dor da sua alma, mas ele não retrocedeu, porque ele sabia que Cristo era o Messias, o Santo de Deus, o único que tem as palavras de vida eterna. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas que não entendem a fé, aqueles que compreendem, que não abraçam a fé. Vivemos uma geração de pessoas que criam alternativas para Cristo, o Filho de Deus,
que nunca satisfazem o coração e que as iludem, que as enganam. Vivemos uma geração que volta atrás com muita facilidade. E Jesus, no Evangelho de Lucas 9,62, diz assim: se você põe a mão no arado e olha para trás, você não é digno de mim. Porque a única forma de você experimentar tudo que eu sou e tudo que eu tenho é se você jamais voltar. É se você entregar todo o seu coração. E aí nós vemos um processo, quero chamar o estágio de Pedro, agora como o processo em que ele recebe a missão. Jesus trabalhou e andou com esses homens por 3 anos. Eles tiveram um convite na beira do mar da Galileia. Eles chegam ao ponto de compreender realmente que Jesus é o Santo de Deus, o Filho de Deus, que só Ele tem as palavras de vida eterna. E então, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele voltar aos céus, ele dá uma missão a esses homens. Mas eu quero pegar aqui a situação particular de Pedro, porque Pedro havia negado Jesus, ele havia voltado a pescar, não no sentido de perder a questão de Cristo, de entender quem ele era, mas ele estava sim confuso, e ele tem no seu coração aquele peso de ter negado Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus. Mas Jesus, ele prepara todo um ambiente para ministrar cura a Pedro, ministrar a graça a Pedro, o perdão, e dizer assim: você continua o Pedro que realmente vai ser pescador de homens. E aí no capítulo 21 do Evangelho de João, só para mencionar, é um texto conhecido de muitos de nós, Jesus inicia um diálogo. Ele prepara um churrasquinho, porque Jesus gosta de festa, gosta de alegria, de comunhão, de celebração. Jesus não dá uma bronca, um discurso, não. Jesus prepara um ambiente curador, pessoal. E ele olha para Pedro e diz assim: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Olhando para aqueles que estavam à sua volta. E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Por 3 vezes Jesus faz essa pergunta, por 3 vezes Pedro responde: o Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Que Jesus está dizendo assim: Pedro, o convite que eu fiz para você lá na beira da praia nunca foi esquecido, nunca desisti de você. A missão que eu tenho para você, ela continua em pé, ela continua em pé, mas é importante que você entenda que eu preciso ser seu primeiro amor. Quando nós olhamos para a história, é que Pedro realmente ama Jesus, ele se torna um pilar da igreja, um grande líder na igreja primitiva, ele seguiu o Senhor por toda a sua vida. Orígenes, um dos pais da igreja, diz que ele foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, e assim a tradição da igreja afirma, porque ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus, no martírio da sua fé, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí eu vejo assim que Pedro foi perseguido, foi realmente chicoteado, foi humilhado, passou por tantas provas duríssimas na sua vida, mas ele nunca retrocedeu. Ele nunca escreveu algo assim: galera, errei ao escolher Jesus, que vida frustrante que eu tive, que decepção. Nunca. Ele nunca escreveu algo dessa forma. Ele nunca escreveu estar frustrado com a sua vida, decepcionado, nem na sua velhice. Nunca, não há um único registro de que esse homem tenha retrocedido daquilo que ele disse: para onde eu vou se só tu tens as palavras da vida eterna? Alguém que foi usado por Deus, que animou outras pessoas, foi realmente uma coluna para a igreja, alguém que viveu a sua fé e que morreu na sua fé. E aí, resgatando um pouco o Viktor Frankl tem uma frase que ele diz assim: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Nietzsche disse uma frase muito semelhante a essa. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Se você tem um sentido para a vida, e se esse sentido é Cristo, eu sei que você pode colocar outras coisas como sentido da sua vida, mas se o sentido da sua vida é Cristo, aquele que concede a você vida eterna, vida que transcende este mundo, que transcende a morte, que é fora desse mundo, e por isso é realmente poderosa, é curadora, é libertadora, é o melhor que você pode viver, que vai equilibrar todas as demais áreas da sua vida. Quando você abraça Cristo como seu maior amor, você sempre vai ter força para enfrentar os comos da vida. Você sempre vai prosseguir. Sim, você vai prosseguir. E eu gosto muito da história do Viktor Frankl, porque ele passou por 2 campos de concentração. Ele viveu
as agruras, o terrível sofrimento dentro de um campo de concentração nazista, e lá ele foi despertado para ver que quem tinha sentido de vida realmente não dependia da sobrevivência da saúde, do corpo, não, mas dependia daquilo que a pessoa nutria no coração, que aqueles que mantinham a sua esperança de sair daquele inferno, elas realmente tinham mais possibilidade de vida. Foi isso que ele viveu, foi isso que experimentou, foi isso que ele viu acontecendo na vida de outras pessoas, por isso ele dedicou a sua vida a falar sobre isso. As pessoas precisam de sentido para a vida. Quando você sabe por que vive, você vai enfrentar qualquer dilema, qualquer dificuldade, tribulação, tempestade, vendaval na sua vida, deserto na sua vida. E quando a sua vida é Cristo, Cristo também é a sua vida. E a sua vida vai contar, porque você recebe uma missão. Você não só é salvo dos seus pecados, você não só encontra equilíbrio para viver os muitos desafios que eu e você vivemos todos os dias. Não! Você também recebe uma missão. Você recebe uma missão de fazer diferença na sua geração, porque Cristo se tornou o sentido da sua vida. Você pode abençoar outros, você pode viver para outros, você pode realmente ser um instrumento de Deus, do reino de Deus. Eu faço questão de mencionar aqui as últimas palavras de Pedro registradas na Bíblia. Ele terminando sua segunda epístola, a Bíblia diz: portanto, Pedro dizendo para a galera, para a igreja: galera, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Final da sua vida, Pedro está dizendo: porém, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Ninguém caia, ninguém desanime, ninguém seja levado ao engano, ao erro daqueles que não têm os princípios morais. Tem muita gente assim à nossa volta. Talvez você seja um desses, como já fui, sem que Jesus fosse o Senhor da minha vida. Tantos de nós vivemos assim. Se Cristo não for o centro, vamos ser pessoas que não vão viver bons valores. Ele diz assim: cresçam. Galera, eu recebi o convite no Mar da Galileia, tive várias provas, a galera abandonou Jesus, fiquei firme junto com ele, neguei Jesus, pisei na bola algumas vezes, disse respostas erradas, coisas que eu não compreendia, mas jamais voltei atrás. Mesmo com a dor e a amargura no meu coração dos meus erros, Jesus me resgatou, Ele reafirmou a sua missão. Eu vivi isso todos os dias da minha vida. Eu estou dizendo para vocês: cresçam na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Tem mais para cada um de vocês, tem mais para cada um de vocês, vivam nisso. Como eu disse, ele não escreveu: me arrependi, errei. Não, ele diz: galera, é Jesus, por isso cresçam nele, cresçam cada vez mais na graça, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que inunda o nosso coração. Cresçam cada vez mais no conhecimento, que liberta, que dá sabedoria a você para enfrentar a vida, que permite você ter uma comunhão profunda com Deus. Cresçam cada vez mais, porque a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. O que me impressiona aqui é que Pedro se manteve fiel. Mas há uma segunda coisa que me impressiona. É que Jesus sempre deixou as pessoas livres para escolherem o seu caminho na busca de sentido. Jesus te oferece hoje o amor, a presença dEle. Ele estende a mão na tua direção, Ele está aqui nessa manhã. Mas se você sair daqui e fechar o seu coração, se você sair daqui e virar as costas para Ele, se você sair daqui e escolher trilhar o seu próprio caminho, Ele vai respeitar a sua escolha. Ele vai respeitar a sua decisão. Ele ama você demais, mas Ele vai respeitar a sua escolha, porque algo que é produto da imagem dEle em nós é o livre-arbítrio. O convite está aberto a todos nós aqui. Jesus está dizendo: vem a mim, vamos andar junto, vamos seguir junto, vou fazer você um pescador de homens, vamos andar junto, você é seu Deus, seu Senhor e Salvador pessoal, mas eu deixo você livre para escolher. Porque Jesus sabe que alguém só pode segui-lo se for de coração inteiro, porque nada menos do que isso é suficiente para andar com Ele. Jesus nunca vai habitar um coração dividido. Um cristão é uma pessoa que crê em Jesus o suficiente para se tornar seu seguidor, seu discípulo por toda a sua vida, e pronto a abrir mão e renunciar a qualquer coisa
que se interponha entre ele e Jesus. Queria pedir para você fechar os seus olhos, para nós orarmos juntos.